Tá gravando. Pulsou não, né? Tá funcionando. Massa. Pronto. Vou botar aqui, tá aparecendo aí, tudo certo? Tá aparecendo. Agora tá aparecendo, não é a tela cheia não, não é só o... Não, é porque eu não botei ainda não. Ah, beleza. Aí, Carlos, hoje gravou. Ô, Lu, eu acho que é porque tem pouca gente ainda. Talvez depois, porque naquele dia que a gente começou, acho que tinha 60 e tantas pessoas. É, Agora pode só ser. tem 20, eu acho que ainda funciona bem. De repente, quando começar a chegar mais gente, talvez dê problema, entendeu? É, vamos fazer o teste. Lembrando, gente, quem usa apelido aqui nos nomezinhos do chat, do perfil, coloca o nome completo na hora da chamada, tá? Porque eu tive dificuldade de identificar alguns sábado, por conta de apelidos. Sempre o nome completo. Boa tarde para quem está entrando. Vamos colocar o nome, ainda não acho que é no chat aí onde você digitou agora, Luana. No final da aula eu peço, coloquem os nomes. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, professora. Vamos começar a aula, já entrou um bocadinho de gente, né? E alunos. Vamos dar início à aula de hoje, Geografia, Introdução, Geografia. Meu nome é Aline Marques, para quem não conhece. Então, para iniciar a nossa aula, já que é nosso primeiro encontro, a gente vai entender bem do comecinho assim o que significa geografia, a etimologia do nome geografia, que nada mais é do que geo, terra, e grafia escrita, ou seja, terra escrita, porque na época em que se pensou esse nome, foi um grego, inclusive, o diretor da Alexandria, né, a biblioteca que tinha, e ele, naquela época, a geografia era mais vinculada, como é que eu posso dizer, mais relacionada a mapas, a escrita mesmo, a colocar a Terra de uma forma plana, e não o estudo do espaço como a gente conhece hoje, da paisagem do espaço. A geografia se divide no estudo dos agentes naturais e sociais. Está todo mundo me escutando? Tem algumas pessoas dizendo que não, mas para Não, mim né? está normal. Certo. Quem tiver alguma dificuldade aí, eita, saiu aqui a tela, só um momentinho, deu um zirico-tico aqui. Deixa eu ver. Oi. Oi, pronto, voltou. Pronto, eu estava falando que a geografia, ela nada mais é do que o estudo da Terra, né? E na antiguidade, na época dos gregos, se formulou a etimologia da palavra, né? Geografia, terra escrita, etimologicamente falando, e o estudo da geografia se divide em agentes naturais e agentes sociais. É uma divisão meramente didática, porque, de uma forma geral, essas duas vertentes não se separam quando se estuda uma paisagem, um espaço. Os agentes naturais seriam o que a gente conhece hoje só de uma forma didática mesmo, a geografia física, que é os fenômenos naturais, clima, relevo, vegetação, hidrografia,
E os agentes sociais é a questão das relações humanas, as relações sociais, as relações de poder, como o homem se relaciona socialmente. A geografia estuda os diferentes tipos de paisagens. Quando a gente fala em paisagem, a gente imagina, a maioria das pessoas imagina uma paisagem natural, com árvore, campos, colinas, mas a paisagem é qualquer tipo de paisagem. Uma cidade é uma paisagem. Prédios e comércios é um tipo de paisagem. Paisagem é aquilo que a gente vê, o espaço, e aí a gente chega no objeto de estudo da geografia, que é o espaço. A geografia é dinâmica, ela não é estática, pois não apenas descreve, como também interpreta e analisa todos os elementos que constituem as paisagens. O objeto de estudo da geografia, como eu tinha dito, é todo e qualquer espaço em que o homem habita e constrói suas relações de poder entre si e com os outros, né? Bem como suas relações com a natureza. Esse é o objeto da geografia, se estudar o espaço, e qualquer tipo de espaço, espaço urbano, espaço rural, um espaço mais micro, como se estudar uma corporação empresarial, ou um espaço mais macro. No final, só um momentinho, deixa eu só fazer uma observação. No final, vou ver as mensagens de você. No final, não, vou parar um pouquinho, no meio vou ver as mensagens de você, porque eu imagino que se eu sair daqui, vai sair da tela. Pode ser assim, gente? Qualquer pergunta eu vou te fazendo, Aline. Pronto, tá certo, ótimo, melhor. Depois vai ser postado lá. O pessoal está perguntando se vai postar os slides. Depois tudo vai para o grupo, gente. Pronto, certo. É porque eu ainda estou me familiarizando com o Meet, viu, minha gente? Eu sei que a gente já está há um tempo fazendo isso, mas toda vez que tem um intervalo de tempo grande entre uma aula e outra, eu me perco, eu tenho que pedir ajuda a Cris para ela me ajudar a passar as aulas. Então, vamos lá, paciência comigo. Pronto, eu estava falando que a geografia, ela estuda, o objeto de estudo dela é o espaço, pode ser micro, pode ser de forma macro, estudar uma região inteira, um país inteiro, o mundo, né, que a gente estuda, o planeta inteiro, como também estudar de uma forma mais micro, estudar uma cidade só, ou um bairro, ou uma rua, fazer o estudo daquela rua, das relações sociais e natural de determinado bairro, de determinada comunidade, certo? O objetivo da geografia é localizar, explicar as inter-relações entre o homem e o meio, interpretar características das paisagens, compreender a organização dos espaços e dos fenômenos, princípios da geografia. A partir daí, a geografia precisa de determinados princípios. No século XIX, com o surgimento da geografia como ciência, se fez necessária a definição de princípios metodológicos para se estudar a geografia, que lhe confere o devido caráter científico. Os princípios formulados são extensão, concebido por Frederick Hatzel, todo fenômeno geográfico tem a ocorrência de determinada porção do território que pode ser delimitada. Hatzel imaginava defendia que o fenômeno geográfico está muito ligado ao território. As relações humanas, ela está ligada ao território. Se a população, a nação, ela perde um território, ela perde uma característica fundamental, certo? Pode ser o princípio também da analogia, também chamado de geografia geral, exposto por Carl Ritter e por Vidal Della Blush. Todo fenômeno geográfico deve ser comparado a outros do mesmo tipo. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Para se estabelecerem semelhanças e diferenças e facilitar a sua compreensão. O que quer dizer isso? A geografia, ela é comparativa. Ela compara determinados fenômenos que ocorrem em determinado espaço com fenômenos similares ou opostos que ocorrem em outro espaço. Um princípio da geografia, é fazer a analogia,
fazer essa comparação. E os pensadores desse princípio foi Paul Vidal de la Blanche e Carl Ritter. Causalidade, formado por Alexander von Humboldt. Todo fenômeno geográfico tem uma ou mais causas que devem ser buscadas e explicadas. Nada acontece de forma sem uma causa, sem como é que eu posso dizer? Sem um fator que o determinou. As coisas não ocorrem de forma meramente espontânea, as coisas têm uma causalidade. Esse pensamento, e pode ter certeza que pela geografia ser estática, um princípio ele se relaciona com o outro, um princípio ele complementa o outro, certo? Então isso vai muito desse princípio da casualidade. Atividade, formulado por Jean Bruynes, todo fenômeno geográfico tem um caráter dinâmico. Portanto, o seu estudo deve compreender sua extensão e conexidade com o tempo, pois os fatos nunca estão isolados. É justamente aquilo que eu falei, que a geografia não é estática. A geografia, ela se modifica, ela se evolui, a geografia estuda as relações de um fenômeno com o outro, de um movimento social, de um movimento natural, sua causa, suas consequências, conexidade ou interação, apresentando por Jean Bruynes. Os fatos não são isolados, e sim inseridos no sistema de relações. O João Bruynes, as duas, tanto a atividade como a conexidade, elas estão correlacionadas. Aí a gente já passa a estudar as escolas geográficas. Alguma pergunta, gente? Boa tarde. Boa tarde. Pode falar. Alguém tem alguma pergunta? Tem não, né? professora. Pronto, vou dar continuidade. A geografia ela é dividida em escolas geográficas que foram evoluindo e que fez a geografia se tornar o que é hoje. Na antiguidade, a geografia não estudava tudo que ela estuda hoje. Ela era também dividida, não tinha o nome de vários fenômenos não estavam incluídos na geografia, estavam incluídos em outras ciências. A geografia ela se apropria também de outras ciências, como a matemática, como uma parte da história, geologia, antropologia. Elas usam várias ciências para fomentar o seu estudo, né? Então, as escolas geográficas, elas foram teorias criadas e que definiram a geografia e tornaram essa evolução para chegar ao que ela é hoje. Podemos falar sobre a escola geográfica do determinismo, que foi idealizada pelo alemão Friedrich Ratzel, que estava ligado justamente ao período histórico em que ele viveu na época, né? A teoria formulada fala das influências que as condições naturais exerceriam sobre o ser humano, ou seja, o homem ele é produto do meio, sustentando a tese de que o meio natural determina o homem. Nesse sentido, os homens procuram organizar o espaço para garantir a manutenção da vida. Os discípulos do determinismo foram além das proporções ratzelianas, né, chegando a afirmar que o homem seria um produto do meio. Defendia que o meio natural mais hostil proporcionaria um maior nível de desenvolvimento ao exigir um alto grau de organização social, para suportar todas as contrariedades impostas pelo meio. Ou seja, essa frase que a gente escuta muito, o homem é produto no meio, foi idealizada por Friedrich Ratzel. Na época, a Alemanha ela passava por um período histórico com Bismarck, né, que foi um precursor do neocolonialismo, aquele expansionismo de colonização de algumas áreas da África,
da colonização, né, neocolonialismo não é a colonização aquela antiga que colonizou o Brasil, não. É para aquela história de achar mercados consumidores, de achar matéria-prima, de achar, como é que eu posso dizer, de explorar determinadas colônias a fim de manter a situação e o conforto da metrópole, podemos dizer assim. Essa ideia de que defendia, de que ele defendia que o meio natural mais hostil proporcionaria um maior nível de desenvolvimento ao exigir um alto grau de organização social, podemos fazer uma idealização do povo europeu que, por ter a maioria dos países europeus tem um clima mais frio, um clima que não é propício a determinadas matérias-primas, é uma forma de explicar esse expansionismo, como é que eu posso dizer, essa colonização das colônias africanas, das colônias da Índia, dos territórios franceses e ingleses que existiam dentro da África, que eram propriedade de países europeus, que os países europeus tomaram conta a fim de explorar para poder garantir a sobrevivência e a expansão, a modernização dos países europeus. A mesma coisa é uma repetição. Veja que a geografia não é estática. Ela se repete, é uma repetição daquela época colonial, do expansionismo marítimo. Isso vocês vão estudar em história, com certeza, do expansionismo marítimo em que foram descobertas as Américas. Depois, com a evolução histórica, se buscou... Alguém tem alguma pergunta? Vou continuar. Se buscou manter o conforto de países europeus e durante o neocolonialismo, que foi mais ou menos no período da Primeira Guerra Mundial ali, então, e também é uma forma, esse pensamento determinista, ele tenta explicar a necessidade de uma civilização se sobrepor a outra. Veja que Friedrich Hatzel é um cientista alemão. Essa teoria formulada por ele, não que ele tivesse completamente de acordo com esse pensamento, ou não estivesse, mas foi uma teoria, uma escola que tentou justificar a sobreposição de uma civilização sobre a outra, de uma civilização ser melhor que a outra. E que o meio, ele determina o homem, é uma justificativa do que o homem faz. Como é que eu posso dizer? As dificuldades que uma civilização enfrenta, vai moldar as suas atitudes, ou dificuldades ou facilidades, vai moldar as suas atitudes e a forma de evolução dessa civilização. O determinismo quer dizer isso, a escola determinista, o movimento determinista, ele diz que tudo está determinado, pré-determinado. Se a natureza, os fatores naturais, se os fatores sociais se evoluírem de determinada forma, as consequências serão praticamente as mesmas. Se eu vivo num ambiente hostil, eu vou tentar me evoluir de uma forma a superar, vou buscar e vou evoluir bem mais rápido a quem não vive num ambiente tão hostil, vive num ambiente mais pacífico. Temos também a escola do possibilismo geográfico. Oi? Tem uma pergunta, colonização é uma forma elegante de falar em invasão, não é mesmo? Né? Porque quem escreveu a história foram justamente as pessoas que colonizaram, né? Então, é lógico que quem escreveu a história não vai falar a exploração de determinados povos, vai falar colonização, porque se pinta uma ideia bonitinha
tinha-se dito a ideia de que, não, fomos lá, fomos às Américas, fomos aos países africanos, fomos ao continente indiano, a fim de melhorar aquela civilização que era atrasada. O que hoje esse pensamento já se modificou. Hoje não existe esse pensamento de civilização atrasada, civilização evoluída. O que existe é diferentes tipos de civilizações. O que determina que uma civilização é atrasada ou evoluída? É só a economia? O que é que vocês acham? Podem falar, minha gente. Eu gosto de ouvir o feedback. Eu acho que não, eu acho que depende de vários fatores. Por exemplo, Tanto a economia quanto os hábitos culturais também daquela civilização, né? Como foi criado religiosamente a também. religião. A cultura influencia muito. Exatamente. Não é só o fator econômico que determina a evolução. Até porque determinadas civilizações não têm necessidade, não é necessidade, mas não tem o objetivo de só, não é que ela não queira evoluir economicamente, mas de só evoluir economicamente. Determinadas civilizações têm o objetivo de evoluir também culturalmente, de evoluir de forma cultural, de evoluir de forma religiosa. Quantas civilizações foram subjugadas por ter uma religião diferente do que como é que a civilização que tinha a supremacia, o poder, ditava como correta. Então, tudo que é diferente é errado. Tudo que é diferente é errado. Hoje a gente está num período em que justamente está se desmistificando essa ideia. A gente está num período bem legal. Vocês estão pegando, assim, a geração de vocês está num período bem legal, que se desmistifica essa ideia de que o diferente é errado. Eu ser diferente, é uma civilização ser diferente, ter uma religião diferente, ter um pensamento diferente, ter uma cultura diferente, não quer dizer que, por isso, ela é inferior ou superior, ela só é diferente. Certo? Então, assim, é uma evolução do pensamento. E é mais coisa para a gente estudar, né? Porque quando se estabelece diferenças, não unidades comum a todos, a gente vai ter mais coisa para estudar, para avaliar, para pesquisar e para descobrir. Não é verdade? Então, essa foi a escola determinista, que era tudo pré-determinado. Depois houve uma evolução, ou comumente, porque as coisas também não ocorrem de forma linear. Isso não quer dizer que o determinismo era numa época e depois veio o possibilismo e depois é uma forma linear, que as coisas vão evoluindo e vão se comparando. O possibilismo, que é outra história, que é outra escola, desculpa, teve origem na França, com o povo da Aldela Blanche. Enquadrado no pensamento político dominante, no momento em que a França se tornou uma grande soberania, ele realizou estudos regionais procurando provar que a natureza exercia influência sobre o homem. O homem é produto do meio, mas que o homem tinha a possibilidade de modificar e melhorar o meio, dando origem ao possibilismo, ou seja, a possibilidade. Era a possibilidade de, apesar de eu ter um meio que seja, como é que eu posso dizer, repulsivo, um meio que seja hostil, apesar que o meio que esteja inserido seja hostil, eu posso melhorar, eu posso modificar esse meio, e eu não necessariamente tenho que subjugar outras civilizações, eu posso agir de outra forma, eu posso evoluir, é uma possibilidade, ou seja, o possibilismo é essa imaginação, é essa escola. A natureza passou a ser considerada a fornecedora de possibilidades e o homem o principal agente geográfico, ou seja, o homem é o principal fator que pode guiar essas possibilidades que a natureza, que o meio natural disponibiliza, certo? Houve também a geografia regional, ou método regional, representou a reafirmação de que os aspectos próprios da geografia eram o espaço e os lugares. O método era comparar regiões, é aquela geografia comparativa. Eu não sei se vocês perceberam que os princípios geográficos
eles servem como é que eu posso dizer, de descrição, podemos dizer assim, das escolas geográficas. A analogia é muito parecida com essa geografia regional, essa escola da geografia regional, que é uma escola comparativa. Os geógrafos regionais dedicaram-se à coleta de informações descritivas sobre lugares, dividir a Terra em regiões. As bases das filosóficas foram desenvolvidas por Paul Vidal-Della Blanche e Hartshorne. Não utilizava o termo região, Hartshorne. Para ele, os espaços eram divididos em classes de área, mas nas quais os elementos mais homogêneos determinariam cada classe. E assim, a descontinuidade destes trariam as divisões das áreas. Esse pensamento geográfico ficou conhecido como método regional, método comparativo. É um método que eu vejo determinada civilização ou determinado fenômeno natural e faço uma comparação. Ele dividia as classes em áreas nas quais os elementos mais homogêneos determinada cada classe. Essa classe, ela não está ligada à classe social, não. É mais um particionamento para fazer a comparação. É uma geografia comparativa, esse método regional. Se separa em regiões a fim de comparar, não necessariamente para se mensurar ou qualificar. Entenderam? Dando continuidade, a geografia pragmática. O que é pragmático, minha gente? O que é uma coisa pragmática? Alguém sabe dizer? O que é que vocês acham que é uma coisa pragmática? Não vale procurar no Google, não. Rapaz, eu não sei não. Sabe, não? O que é o pragmatismo? É aquela coisa... É aquela coisa mais correta, é aquela coisa mais funcional, podemos dizer assim, uma coisa pragmática, uma coisa funcional, uma coisa mais que facilita o estudo. A corrente do pensamento... É prática. Isso, prático, exatamente. Era essa palavra que eu estava buscando. É uma coisa prática, mais funcional, mais correta, mais coerente. A corrente do pensamento da década de 50 surgiu da necessidade da exatidão, através de conceitos mais teóricos e apoiado em uma explicação matemática e estatística. Essa imagem de prática, ela estava ligada mais a uma coisa para definir conceitos, para se dizer o que a geografia é e poder provar, estava mais ligada a um método científico. Tudo que eu conceituar necessita de prova. Esse pragmatismo estava muito ligado às ciências como estatística, matemática, que os fenômenos poderiam ser mensurados e provados. Todo conhecimento apoia-se na experiência, o empirismo. Deve existir uma linguagem comum a todas as ciências. Recusa de um dualismo científico, ou seja, essa ideia de que a gente tem que a ciência humana, a ciência geográfica, ela é subjetiva. No pragmatismo, isso não é aceito, porque é uma geografia prática, é uma coisa que deve ser 2 e 2, 2 mais 2 é 4, não pode ser 5, nem pode ser outra coisa, entendeu? E a geografia não é bem assim, né? A gente sabe que geografia e ciências humanas não são bem assim. Maior rigor na aplicação da metodologia científica. Como eu havia dito, o uso de técnicas estatísticas e matemática. A investigação científica e seus resultados devem ser expressos de forma clara, o que exige uma necessidade da linguagem matemática e da lógica. Esse método foi muito usado na década de 50, 70, nos Estados Unidos, a fim de se explicar os gastos que tinha com o expansionismo da Guerra Fria, ali, do expansionismo espacial, né? Os investimentos que fizeram em tecnologia espacial. E também uma forma de conscientizar a população de que era uma coisa explicada, uma coisa
prática, uma coisa determinada. Esse pragmatismo da geografia pragmática, essa praticidade que se liga da geografia pragmática, usava a utilização da matemática e da estatística. Hoje a gente vê isso muito no censo, né? E também no censo do IBGE, eu estou falando. Quando se faz o censo, uma característica da geografia pragmática. Não, a gente tem a estatística, a gente pega um número de pessoas e a gente vai estudar lá, conhecer aquelas pessoas. Só que essa escola, essa geografia pragmática, ela não leva em consideração as particularidades de cada comunidade, de cada pessoa, de cada de cada situação, como as pessoas se relacionam de uma forma particular. Ela é mais geral, ela é mais uma estatística mesmo, certo? Essa é a geografia pragmática. A geografia crítica, a expressão geográfica crítica, criada por Yves Lacoste, surgiu na França, na década de 70, posteriormente se espelhando por outros países, inclusive o Brasil. Essa geografia crítica está muito ligada aos pensamentos de Karl Marx, né? Marxista. No Brasil, o grande nome da geografia crítica foi o livro Milton Santos, que publicou os primeiros trabalhos da nova escola nesse país, que é considerado um dos pais da geografia brasileira. A geografia crítica estabelece o rompimento da neutralidade no estudo da geografia e propõe um engajamento na criticidade, junto a toda a conjuntura social, econômica e política do mundo. O pensamento crítico na geografia significou principalmente uma aproximação com movimentos sociais, principalmente na busca de ampliações dos direitos sociais, dos direitos humanos, direitos civis, como o acesso à educação de boa qualidade, moradia, o acesso à terra, o combate à pobreza, e dentre outras temáticas. Essa geografia crítica, ela vem criticar mesmo as políticas públicas e tentar influenciar o desenvolvimento social nas regiões, na população, na civilização. Está muito ligado aos pensamentos de Karl Marx, como eu já havia dito, aquele pensamento de que a força está na mão do operário, na mão como é que eu posso dizer, na evolução, né, do operário, da luta, e isso influenciou muito os movimentos sociais, movimentos sindicais da época. Foram feitos vários estudos, e como a teoria possibilista surgiu na França, né, com Yves Lacoste, e o principal nome dessa geografia crítica no Brasil foi Milton Santos, que é que criou vários trabalhos, como Por uma Nova Globalização. Foi justamente também nesse período que se começou a falar, esse período que eu estou falando é final da década de 70, início da década de 80, que se passou a se falar em globalização, em um mundo globalizado, um mundo interligado, conectado, como as pessoas iriam sobreviver a essa quantidade de informações, e a gente vê que a gente está conseguindo passar por elas, e vem evoluindo, né, de cada dia. A geografia humanística ou cultural tem como base os trabalhos realizados por Yves Fontaine, Annie Baltimer, Edward Ralph, Mercer e Power. O lugar é aquele em que o indivíduo se encontra ambientado, no qual está integrado. A geografia humanística está mais ligada à questão da humanidade e à relação humana a relação humana e afetiva que a pessoa tem com um determinado lugar. A relação de pertencimento de determinada pessoa ou de determinada comunidade, determinado grupo com o lugar. O lugar onde eu estou inserido, o local onde eu vivo, ele me influencia, eu tenho uma sensação de pertencimento. E tirar esse lugar de mim pode me causar uma espécie de, como é que eu posso dizer, de perda de identidade. As pessoas, elas perdem a identidade quando são
retiradas de determinado lugar, porque o lugar, ele diz também quem a pessoa é. O espaço envolve uma complexidade de ideia, a percepção visual, o tato, o movimento, o pensamento se combina para dar sentido característico ao espaço. O espaço em que eu estou inserido, as pessoas com que eu convivo, a região onde eu estou, isso influencia quem eu vou ser. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Sim. Certo. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida? Vou dar continuidade, viu? Podem perguntar, viu, minha gente? Pergunta mesmo, porque é até melhor. Eu gosto dessa interação com vocês. Vou continuar. Pode falar, Tá pode tranquilo, falar. professora, por enquanto. Tá tranquilo, né? Tá tudo certinho. Que bom. A integração espacial faz-se mais pela dimensão afetiva que pela matéria. Estar junto, estar próximo, significa um relacionamento afetivo com outra pessoa ou com um lugar. Foi aquilo que eu falei de relação de sensação de pertencimento. Lugares e pessoas fisicamente distantes podem estar afetivamente próximos. Isso tem muito a ver com a nossa realidade, né? Que às vezes a gente não está ocupando o mesmo espaço, mas as redes sociais, né, ajudam a gente a se conectar, às vezes a vivenciar a mesma experiência. Mas em contrapartida, o lugar em que eu estou também me influencia de determinada forma. As atitudes que eu vou tomar, a minha relação com o meio, a minha relação com a natureza. Eu vou dar um exemplo disso, assim, para tentar ficar mais claro, assim, para vocês. Um tempo desse, eu estava lendo um artigo sobre a construção de uma determinada hidrelétrica. Faz tempo isso, bastante tempo. Sobre a construção de uma hidrelétrica. E para se construir, é bem a história daqueles filmes de desenho animado. Para se construir a hidrelétrica, tem que se mudar curso de rio, geralmente, tem que precisa de um volume muito grande de água, e as comunidades que vivem próximas a esses rios, a fauna, a flora, ela sofre com essa construção dessa hidrelétrica. Em uma determinada comunidade, isso eu não vou entrar em pormenores, porque a gente vai ver em outros assuntos falando sobre isso. É só para fazer trazer um exemplo para vocês. A comunidade foi retirada de onde viviam, era até uma comunidade indígena, né? Que foi retirada de onde viviam a fim de que essa hidrelétrica fosse construída. Só que a população, mesmo tendo recebido indenização, mesmo tendo sido realocada para outra localidade, sofreu, porque ela tinha aquele sentimento de pertencimento. Se fala muito esse impacto ambiental, não só no meio ambiente, que é lógico que o meio ambiente sofreu, mas o impacto cultural, o impacto social que se pode causar quando existem mudanças no espaço em que as pessoas vivem. Mudanças significativas no espaço em que as pessoas vivem, porque a pessoa desenvolve um afeto com determinado lugar. A gente tem esse sentimento de pertencimento com determinado lugar. E é isso que a geografia humanística ela estuda, é esse sentimento que a gente tem, tanto com as pessoas ao nosso redor, quanto com o lugar que essas pessoas e nós mesmos estamos inseridos. O estudo do espaço é a análise dos sentimentos, das ideias espaciais, das pessoas e dos grupos das pessoas. Valoriza-se o contexto ambiental e os aspectos que redundam no encanto da magia, essa magia que se fala aqui, é esse relacionamento, é esse afeto, na personalidade e na distinção, na diferença das pessoas, justamente porque ela é influenciada pelo lugar em que está inserido. Professora? Oi? Eu posso contar uma experiência também? Pode. Quando eu era mais nova, eu fui para uma viagem em Paripueira, em Alagoas, e aí era uma casinha assim, bem simplesinha, pequenininha, inclusive não dava para todo mundo dormir, eu dormia numa rede, no lado de fora,
e a casinha ficava em frente para o mar. A gente chegou à noite e tal, aí eu dormi, inclusive até fiz de sonambulismo, porque eu estava cansada, eu saí andando, sei como eu não fui por lá. Aí durante o dia ela tem um lugar que, assim, tem um certo horário que você não pode, se você passar e não voltar no horário certo, você não consegue mais voltar, porque o mar invade, sabe? A maré fica alta, né? A maré sobe. E esse lugar era tão simples, mas tão lindo, que quando eu vim embora, eu chorei desesperadamente. E eu só passei 2 dias lá, viu? Você morou lá não, né? Foi só visitar. Foi um passeio. Foi um passeio. Imagine quem mora. Isso é muito forte. Isso machuca demais quando você é retirado do seu lugar. Do lugar que você cresceu, que você ama, que você admira, né? A natureza, enfim. Mas as pessoas que pensam no desenvolvimento, eles não pensam nisso, não. Inclusive, essas pessoas que eles afastam do habitat deles, quando fazem essas hidrelétricas, as próprias pessoas ribeirinhas, elas não têm energia elétrica, diga aí. Sim. Tem vários fatores, esse assunto é bem comprido para a gente falar. Por exemplo, isso que você falou das comunidades ribeirinhas que são realocadas para outra área e para a construção de hidrelétrica, e nem eles mesmos têm energia elétrica. Isso é um fator. A gente tem um fator, um exemplo aqui bem próximo a gente, que é ali o Cajé Estelita, uma briga eterna ali do pessoal, ali do José Estelita, porque é um local lindo, perigoso, tudo bem, não, sem controvérsias, mas é um lugar lindo que poderia se movimentar, poderia ser usado de várias formas para a população, e os detentores do poder, eles vivem nessa discussão de se vender, eu nem sei se foi vendido já, eu não estou acompanhando mais a história. Oi? Aqueles armazéns ali. Ali do caso José Estelita, que já estão construindo prédio, que um dia desse eu passei lá e já estão construindo prédios, e que esses prédios não vai ser para a população, não vai ser aberto, não vai ser tipo um mercado para a população, uma praça, um espaço público, uma biblioteca, vai ser para uma classe... Oi? Sempre. Oi? Pode falar. Tem a questão também da especulação imobiliária. Sim. Por exemplo, aqui, tem muitos prédios no centro do Recife, eu estava até conversando com um senhor que mora no centro do Recife, e ele falou para mim que muitos prédios ali, eles são abandonados de propósito. Sim, são. Lá, sem alugar, sem nada, que é para, com o tempo, os impostos, né, os impostos estaduais, vai aumentando. Vocês vão ver minha casa agora, porque meu arroz está queimando, rapidinho. O capitalista compra a preço vil do Estado, entendeu? Para fazer o empreendimento que eles querem. Entendi. Entendeu? Exatamente. Isso se chama sucateamento, né? Só que o imóvel, à medida que o tempo vai passando, ele perde a sua função social, entendeu? Sim. Aí, as famílias que precisam, que não têm um terreno, que não têm uma casa para morar, que invadem esses estabelecimentos, na verdade, eles entram, só que eles entram porque perdeu a função social, entendeu? A propriedade, ela tem que ter uma função social. Sim. Só que aí, quando o capitalista vai lá e compra, como ele também detém o poder do Estado na mão dele, porque ele que financia, né, o governador, o prefeito... Os empresários. Os empresários, o governador e o prefeito, por sua vez, controlam a força policial. O que é que eles fazem? Eles pegam, mandam lá o choque, spray de pimenta, bomba de elastômero, entendeu? E tira aquelas famílias de lá, entendeu? Só que a propriedade em si já perdeu sua função, tá entendendo? Sim. Aliás, o que acontece é isso, né? Exato. Isso é a função social. Você trouxe um assunto bem legal, um ponto bem legal. A função social da especulação imobiliária, né, dos prédios, tem que ter uma função social. Um empreendimento, ele tem que ter a sua função social. E como você falou, quando esses prédios são sucateados, quando esses prédios são negligenciados, às vezes até são prédios da União mesmo, que são sucateados, são negligenciados justamente para que a população, de forma geral,
não consigam ver a função social de fato que existe. Aí vem essa história de populações carentes invadiram, pessoas carentes invadiram, aí tem criminalidade. Um exemplo disso é o Holiday. Lá no... Era o Holiday, né? Porque houve Lá em Boa Viagem. Lá em Boa Viagem, o despejo das pessoas do Holiday. Que realmente existiam pessoas lá que traficavam, existiam pessoas lá oportunistas, né? Tinha um índice de criminalidade, mas não eram só essas pessoas. Existiam pessoas que moravam, existiam pessoas que faziam dali comércio, existiam vários tipos, né? Vários tipos de família que habitavam. Existia prostituição, existia tráfico, como eu falei, existia, mas também tinha sua função social. E o governo deixa sucatear, não sei se essa é a palavra certa, deixar, mas assim, permite que haja esse sucateamento de determinados prédios. O Holiday não era um prédio particular, mas existem espaços públicos, terrenos públicos que são negligenciados, ao invés de ter uma função social, justamente para isso, para se vender de forma barata e para quem eles conhecem, né? Isso aí sempre existiu, sempre vai existir, às vezes nem vende. Às vezes como é o caso de Dória. Lá vem eu com política, desculpa, minha gente. Como é o caso de Dória, que invadiu um terreno enorme e depois, com o passar do tempo, ganhou a posse do terreno, a propriedade do terreno. Aqui no Pernambuco tem um monte de família, que eu prefiro não manifestar com o nome, que se apropriou de vários terrenos, e que a gente tem como Isso família... é bem comum, né, professora? Oi? Muito comum. O Brasil foi assim. Mesmo, tem área militar ali, tem área militar. Pela Imbiribeira ali. Sim, ali aquela área do aeroporto, né? Sim, é uma área militar, que Sim. estava lá. As pessoas chegaram e começaram morando. Depois que passou 5 anos, tipo, já é seu. Então ninguém pode tirar você dali mais. Né? O uso capião. Uso capião que se fala. E para empresário, a legislação, para empresário e detentor de poder, a legislação é sempre a favor deles. Um exemplo assim de luta da população, de que a população ganhou, é Brasília Teimosa. Uma briga dessa que a população, porque a Brasília Teimosa era uma área militar. Era uma área da União, né? Toda a Brasília Teimosa? Brasília Teimosa, aquela área de Brasília. Por que se chama Brasília Teimosa, você sabe? Não. Justamente por causa da teimosia das pessoas, porque eles eram despejados, eram tirados, né, retirados pela polícia, pelo governo, e eles voltavam. Área federal, não é isso? Isso, área federal, área da União, E eles saíam e voltavam, por isso que é o nome de Teimosa, Brasília Teimosa, porque as pessoas eram teimosas e voltavam. Isso aconteceu tantas vezes que deixaram para lá e se tornou a comunidade ali, né, de Brasília Teimosa. Foi Oi? A necessidade de moradia fala mais rápido. Exatamente. Existem pessoas oportunistas entre as pessoas que realmente necessitam de moradia, lógico que existe. Mas a gente não pode generalizar um grupo, um movimento, por causa de uma pequena parcela de pessoas oportunistas. A gente vê sempre nesses movimentos agrários, sempre passa uma reportagem. Fulano está ali naquele movimento agrário, mas tem uma Hilux, tem um terreno, tem uma casa, não sei o que lá. Mas isso não quer dizer que todo aquele trabalhador, toda aquela quantidade de pessoas vivem na mesma situação. E isso a gente pode trazer para várias esferas. É um assunto enorme que a gente ia passar a tarde todinha aqui conversando. O Bolsa Família, quem nunca escutou de alguém dizer que o Bolsa Família, as pessoas pegam o Bolsa Família para fumar droga, para usar droga, pega o Bolsa Família para tomar cachaça, mas isso não quer dizer que todo mundo que receba o Bolsa Família ou o auxílio emergencial usou droga ou professora, bebida. A senhora foi falar aí do desenvolvimento de pessoas sem terra. Eu não falei sem terra, não. Quem falou foi você.
Foi eu agora. Aí a senhora falando isso, eu me lembrei disso, das pessoas que, tipo, não tem terra e tal, e vão lá plantar. Se apropriam de uma terra. Aí Sim. tem duas siglas, não é isso? Que diferenciam? São dois grupos Siglas, diferentes. tem várias. São Tem vários vários, né? grupos. São vários grupos. Tem o MST, porque eu não me recordo agora, mas são vários grupos de movimentos agrários. Não só tem o MST, não, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, acho que é isso, MST. Movimento dos Sem Terra, tem os movimentos dos Trabalhadores Sem Terras, tem um monte. Tem um tem monte de vários. movimento. Entendeu? Entendi. Pronto, como a gente estava falando aqui, essa nossa conversa iria adentrar pela tarde toda, né? Porque, assim, a gente tem vários exemplos na nossa realidade, a gente tem muito o que discutir sobre isso, e é justamente isso que a geografia faz, discutir sobre esses aspectos sociais e a natureza influenciando esses aspectos sociais, né? Não só na sociedade como o homem detentor do poder subjugando a população, como também ao fator social aqui, da gente, né? Que está na base da pirâmide, esse fator social, que também modifica, que também evolui, modifica a configuração espacial, a configuração do espaço. Brasília Teimosa é um exemplo, Holiday é um exemplo. A Holiday está inserido numa paisagem de prédios maravilhosos, chiques, da elite social pernambucana, recifense, né? E no meio dali tem uma favela vertical. Ali, perto do shopping, a gente tem uma favela do Entrapulso, uma favela horizontal. Tem as palafitas, tem a galera ali que teve que sair de sua moradia e ficar por trás do Rio Mar, em habitações que foram doadas pela prefeitura ou pelo próprio Rio Mar para as pessoas morarem lá, mas não acabou com as palafitas. Do outro lado, ali colado com o Bargaço, o que mais tem pessoas que moram em palafitas. Entendeu? Então, assim, não foi uma forma só para beneficiar a população. Tem sempre, como nosso colega falou, tem sempre uma função econômica, tem sempre um objetivo. Todo empreendimento tem sempre sua função social. Não é isso? Alguém quer mais falar alguma coisa? Professora, eu Oi. tô meio boiando no assunto porque a internet estava travando muito. Eita. Aí a aula tá sendo gravada, né? Tá. E quando eu ver o vídeo eu vou entender melhor, porque eu não estou entendendo muito não, porque a internet tava travando muito. O que é que você não está entendendo, assim? Talvez eu consiga ajudar. O começo da aula, que essa Não, aí realmente, né? Entendeu? Mas Entendi. agora eu tô conseguindo pregar mais. Pronto. É porque já está no finalzinho da aula. Aí depois tu assiste de novo, tá bom? Eu vou deixar o meu e-mail, porque aí se tu tiver alguma dúvida ou zap, e aí vocês me mandam, tá certo? Certo, mãe. Pronto. Ô, professora, a senhora vai usar a plataforma do Classroom também? Geografia já está lá, a Cris já botou. E qualquer coisa tem um grupo também, gente. Vocês mandam as perguntas lá que a equipe está lá no grupo. Pronto. Tá? Ali tem 15 minutos, tá? Tá bom, eu só vou finalizar. Vou finalizar aqui, tá bom? Então, a última escola que a gente vai falar na aula é a escola ambiental, que é um movimento que surgiu da década de 80 para cá, né? É um rumo da geografia que descreve os aspectos espaciais da interação entre humanos e o mundo natural. Requer o entendimento dos espaços tradicionais da geografia física e humana, assim como o modo que as sociedades conceituam o ambiente. Essa geografia ambiental ela está muito ligada ao homem que se apropriou, que se modificou o meio ambiente a fim da evolução humana, econômica, de uma forma geral, e modificou esse ambiente. E a preservação desse ambiente, porque o homem ele não está dissociado do meio ambiente, até porque o homem é um animal, né, natural, ele faz parte da natureza, então ele não está dissociado do meio ambiente, então ele tem que viver como é que eu posso dizer,
de mãos dadas, né, podemos dizer assim, não era essa palavra que eu queria usar, não, mas ele tem que viver com uma boa relação com o meio ambiente para que se possa continuar vivendo, né? E isso emergiu como um ponto de ligação entre a geografia física e a humana. Como eu havia dito no começo da aula, essa partição entre geografia física e geografia humana é mais uma forma didática para se estudar, mas de uma forma geral não existe esse particionamento. A geografia é de uma forma una, é de uma forma geral, porque o homem influencia a natureza e a natureza influencia o homem. O clima influencia como a região é desenvolvida, o clima influencia no desenvolvimento, a disponibilidade de águas influencia um desenvolvimento da região. Se a gente parar para perceber, as maiores cidades, elas se desenvolvem ao redor de um rio, ao redor de afluentes, de locais que têm disponibilidade de água. Até para essa sociedade crescer, ela precisa de água, por exemplo. Água é um dos fatores. Estou usando água como exemplo, né? Os fatores antrópicos, os fatores atrativos, desculpa, e os fatores repulsivos. Existem regiões atrativas e regiões repulsivas, regiões que repelem a população. É lógico que nessas regiões atrativas, que têm disponibilidade de matéria-prima, de alimento, de hoje, local de trabalho, da natureza mesmo em si, essas regiões vai ter mais pessoas, né? Enquanto as outras regiões que são mais secas, mais áridas, ou mais gélidas, mais repulsivas, vai ter menos quantidade de pessoas. E isso a gente vai estudar no assunto de população, que vai ser bem legal a aula. Nosso sertão, né, professora? Oi? O sertão pernambucano, exatamente. É um exemplo de uma área repulsiva, né? É um exemplo de uma área em que as pessoas tendem a sair daquela região e procurar. Aí a gente vai para a área de urbanização, de população, que, como você vê, tudo está interligado. A aula de urbanização, a aula de população, que a gente vai dar posteriormente, fala sobre isso, porque a geografia está interligada, entendeu? A população, a gente estuda a população também ligada aos fatores naturais, também ligado, fazendo relação com fatores naturais. O sertão é um exemplo de repulsão de pessoas que vão procurar melhores condições de vida, seja por questão climática, seja por disponibilidade de trabalho, seja por qualquer dos fatores, né? As pessoas precisam sobreviver. Como a relação do homem com o ambiente tem mudado em consequência da globalização, que uma coisa que eu falei antes para vocês, e mudanças tecnológicas que fez o comportamento humano modificar, né? Uma nova aproximação é necessária para entender a relação dinâmica e imutável do homem com a natureza, certo? A aula de hoje da gente acabou. Gente, deixa eu voltar aqui. Pronto. A aula de hoje da gente acabou. E se vocês tiverem dúvida, Lu já falou que deixa, né? Para deixar lá aonde mesmo, Lu? A gente já montou o grupo do WhatsApp deles, aí os professores estão colocando na descrição do grupo as salas do Google Classroom. Pronto, gente, até a próxima. Cheiro para vocês e boa aula para vocês. Obrigada, prof. Tchau. Obrigada pela aula. Obrigado pela aula, professora. Obrigada. Massa. Aguardar um pouquinho o professor Jambo, deve estar entrando já já. E só fazer um lembrete aqui a vocês. Todo mundo recebeu o e-mail, né, da confirmação, e lá tem dizendo sobre as faltas, tá? Sábado chegamos a 70, hoje estamos com 59